Olá pessoal, tudo bom? É muito bom ter vocês aqui para juntos continuarmos o nosso conteúdo sobre Idade Moderna, Nova Ciência e Racionalismo. Vejam bem, nós havíamos falado sobre esse conteúdo logo no início da nossa etapa, né? E em virtude porque na semana passada nós começamos com as aulas validadas e aí nós tivemos que mudar um pouco o conteúdo, mas hoje eu quero concluir esse conteúdo, né? O começo desse conteúdo, falar sobre Idade Moderna, Nova Ciência e Racionalismo, a revalorização do ser humano e da natureza. Capítulo 14, tá? Quem tem alguma dúvida, capítulo 14. Gostaria de iniciar fazendo essa frase que nós vamos dizer lá no final do nosso conteúdo de hoje. Inclusive, eu quero convidar vocês para que vocês fiquem até o fim do conteúdo, porque nós temos uma ideia fantástica desse cara chamado Blaise Pascal. E Pascal, ele vive na Idade Moderna, né? É um dos últimos modernos, e ele traz um pensamento fantástico, uma coisa magnífica, vocês vão gostar bastante. Mas antes nós precisamos conhecer Descartes, precisamos conhecer Baruch Spinoza com as suas devidas interpretações sobre a Idade Moderna. Tá? Mas essa frase de Pascal me chama muito a atenção. O coração tem razões, a razão desconhece. E no fim da nossa aula de hoje, eu vou trazer para vocês a elucidação, né, o contexto dessa fala, o porquê dessa fala, qual o significado e a aplicação dessa fala. Tá? O coração tem razões e a razão desconhece. Blaise Pascal coloca aqui duas razões, né, como se nós tivéssemos duas razões ou coisas distintas. Eu adoraria dar essa aula para vocês de forma presencial, mas acredito que não faltará ou não faltarão, né, oportunidades. Porque esse pensamento da Idade Moderna, e é muito próximo da nossa realidade, né, da nossa contemporaneidade, é simplesmente fantástico, como toda a filosofia, ao menos para mim, tá? Então, nós continuamos, né, para finalizar esse conteúdo com a ideia do grande racionalismo. Vocês sabem, todo grande racionalismo traz a ideia de que o conhecimento ele deve partir da razão. Toda forma de conhecimento ele deve estar amparado dentro do âmbito da razão. E um dos principais racionalistas, nós falamos logo no início sobre o Renascimento, sobre o Iluminismo como fatores preponderantes para o surgimento da Idade Moderna, mas um dos, se não o principal racionalista foi René Descartes. Tá? Está escrito ali Descartes, né? Mas é Descartes. É a pronúncia francesa, como ele era francês também, nasceu em 1596, viveu até 1650, não muito tempo ali, né? 54 anos. E Descartes, né, ele é um grande pensador, se não um dos expoentes, o principal norte da filosofia da Idade Moderna, justamente por sua forma de pensar e da categoria como ele coloca os pensamentos voltados para a razão e como o ser humano está inserido dentro dessa razão. Tá? Ele também é o criador ele era matemático, tá? Como a maioria dos pensadores da Idade Moderna, e ele é o criador da geometria analítica, tá? Além de tantas outras coisas. Descartes coloca em xeque a ideia da dúvida metódica. Né? Já falei sobre isso, nós falamos sobre isso no capítulo 7. Porque aqui ele traz o ensinamento de Descartes como eu não diria pré-requisito, como uma pré-condição para a existência da Idade Moderna. Porque Descartes coloca a ideia, elucida a ideia da dúvida metódica, aplicando o seguinte pensamento, de que todo conhecimento ele deve estar inserido dentro da nossa razão. Tá? E existem métodos para se duvidar. Existe uma dúvida, quer dizer, toda dúvida inserida dentro da filosofia, ela é inserida dentro de um método que a gente chama de método cartesiano, né? E neste método está inserido, é necessário questionar tudo, analisar criteriosamente todas as respostas e todas as possibilidades, tá? Então é necessário questionar tudo e analisar simplesmente todas as respostas. Esse seria o princípio da dúvida metódica. Mas para se fazer essa análise, Descartes traz a ideia do dualismo, que a gente chama de, eu falei sobre isso em sala também, que a gente chama de res cogitans e rex existência. A res cogitans sendo a parte que pensa, a rex existência sendo a parte extensora do pensamento.
isso no contexto da aplicação para o ser humano, a resposta seria a nossa consciência, e a rex existência seria o nosso corpo. Então, a res cogitas pensa, né? A nossa consciência pensa, e a extensão da consciência, que seria o nosso corpo, essa extensão é quem faz o nosso, ou seria o fator responsável pela execução do pensamento. A consciência cognitiva, por isso de cogitas ali, né? Em latim, res cogitas. Por isso a consciência pensa, a extensão da consciência, que é o corpo, executa as ações da nossa consciência. E também Descartes traz a ideia de uma terceira, essas só ressaltando, tá? A res cogitas e a res existência são as duas substâncias existentes neste mundo. Mas para Descartes existe uma terceira substância, mas esta terceira substância está fora desta realidade, ele chama de res infinita, que seria, nesse contexto, a aplicação de Deus, e o livro fala sobre Deus, exatamente. Mas é uma existência infinita que está para fora deste mundo, é uma existência que observa apenas a criação, ou seja, nós somos a criação nessa rex infinita, mas no contexto deste mundo existem apenas duas substâncias, res cogitas e rex existência. Preste muito bem atenção nessa aplicação de Descartes do dualismo, tá? Neste mundo existem duas substâncias, res cogitas e rex existência. Existe uma substância infinita, mas que não pertence a este mundo, está para fora deste mundo, está apenas a observar a sua criação. Observe bem isso, tá? Grave isso, porque quando nós vamos falar de Baruch e de Spinoza, nós vamos precisar dessa elucidação de cogitas existência, né? Existência em latim e infinito, tá? Descartes também traz a ideia do idealismo, onde o corpo seria mais ou menos uma dedução da consciência. Tudo que eu consigo ver, tá, está dentro da minha ideia, está dentro da minha razão, e que o corpo não passa de uma dedução da consciência. Aqui eu tenho outro exemplo, outra ideia. Eu vejo, isso é parte e é princípio da razão, né? A razão, ou é parte da razão muito própria aquilo que eu só consigo ver. Aquilo que eu não consigo observar, evidencialmente, não está dentro do âmbito da minha razão. Os corpos, né, as pessoas, elas são apenas dedução da minha consciência. E nada mais para além disso. Isso é parte do idealismo, tá? E, em síntese, temos aqui a ideia do racionalismo matemático. E o que traz a ideia desse racionalismo matemático, né? Descartes era matemático. Segundo ele, o racionalismo estava para a Idade Moderna, como a matemática também estava para a Idade Moderna. Porque, segundo ele, apenas a matemática era responsável por trazer razões certas e razões evidentes. Mais próximas disso, né? Mais próximas da nossa dedução de consciência, mais próximas da nossa realidade. Então, o racionalismo vai trazer a ideia, quando vocês forem ler o parágrafo lá, vai trazer justamente essa ideia de que a matemática é a única responsável por razões certas e evidentes. Essa matemática, de fato, seria o principal carro-chefe do racionalismo, e o racionalismo sendo grande parte, ou a mola propulsora da razão e da idade moderna. O método cartesiano ele é dividido em 4 partes: a evidência, a análise, a síntese e a enumeração. Como é que acontece esse processo, né? E desta feita, deve ser analisado de forma racional todas as ações e todas as consequências. Tá? A evidência é a sua constatação do fato. Eu estou ali, observei o fato e vi a ação. A análise, que seria o segundo fato, são 4 regrinhas, tá, gente? Anotem aí. São 4 regras. Regra da evidência, regra da análise, regra da síntese e regra da enumeração. A evidência é você evidenciar. É você estar pronto para observar o fato, a ação como um todo. A análise, você vai pegar essa evidência e você vai dividir ela em partes. Quantas partes compõem esta evidência? A síntese, você vai qualificar essas análises, essas partes. Você vai analisar essas partes e você vai qualificá-las e resolver esses problemas, desde os mais pequenos aos maiores, tá? E não esqueçam, a síntese é uma observação da análise e a análise são as partes que compõem a evidência. A enumeração, o que é essa enumeração? É você novamente analisar as sínteses, que são as partes,
reorganizá-las. Tá? É como se você pegasse um problema geral, isso na evidência, observasse as partes que dividem esse problema, e aí eu chamo de análise. Na síntese, eu vou classificar, observar, resolver essas partes, essas análises, tá? E a enumeração, eu vou reorganizar o problema. E um detalhe que Descartes coloca aqui, tá? É importante vocês enumerarem essas classes e reordenarem este problema a ponto, muitas vezes, de ter uma nova evidência sobre algo. Tá? Então, tem uma evidência, eu tenho uma análise, eu tenho uma síntese, eu tenho uma enumeração. Espero que tenha ficado claro essa questão, tá bom? A próxima parte aqui nós já vamos falar de Spinoza. Só um minutinho para eu passar aqui a tela. Já vamos falar de Spinoza. E o nosso tempo não é tão longo assim. Spinoza nasce em 1632, vive até 1677. Também não viveu muito tempo, né? Vocês observarem aí, foi curta a vida de Spinoza. E Spinoza, diferente de Descartes, como eu falei há pouco, vejam que Descartes define a ideia de que existem duas substâncias existentes no mundo, né? A existência e a res cognitas, a nossa consciência e o nosso corpo. Mas Descartes já vem com a ideia de monismo. Ou seja, não é dois, não é o dualismo, é monismo. Agora é um só. E como é que se deu essa situação, né? Para Descartes, ele faz uma crítica ferrenha às superstições religiosas. Ele diz que tudo que parte deste mundo para o próximo, eu não diria deste mundo para o próximo, tudo que vai além deste mundo, né, eu acredito, desculpa que o slide passou ali, né, eu acredito que é apenas parte da superstição religiosa. Não existe nada que vá além, que transcenda esse mundo. O que existe é o nosso monismo, a crença em um só Deus e em uma só criatura. Tá? E que ele fala, obviamente, que existe sim um Deus transcendente e voluntarioso, mas que os homens não passam de joguetes para este Deus. Apenas isso. Tá? Nós seríamos parte do jugo. Então, para vocês entenderem bem, vejam como é o pensamento, por que do monismo, né, e não do dualismo? Porque ainda é compreensível que você entenda que duas substâncias existem, né, nesse mundo. Aqui pensa e aqui executa a ação. Mas vejam como Spinoza foi fantástico nessa análise. E outra coisa, analisar a ideia de Spinoza não me faz acreditar nela. Eu só acho linda a forma como ele pensa. Então, Spinoza diz que a substância, já falei sobre isso em sala de aula, é algo que existe independentemente de outra coisa. O que é a substância? É a minha essência. É aquilo que não se altera. Se a substância é aquilo que existe, independente de outras coisas existirem, vocês vão entender o porquê daquele desenho que eu coloquei ali. Então, pensemos em algo maior. Vamos lá. A substância é algo que existe independente do meu corpo existir. Você, Maria, você, João, você, José. A sua substância existe independentemente do seu corpo. Então, se o mundo, é o desenho que eu coloquei aqui, tá? Se o mundo é um conglomerado de substâncias que existem independente de outras coisas existirem, então eu não preciso que nada exista além deste mundo para que o próprio mundo, cheio de substâncias, exista. Ou seja, o que existe somos apenas nós, para Baruch de Spinoza. Não existe nada além deste mundo. O que compõe o mundo são as substâncias. E as substâncias existem independente de outra coisa. Tá? Então, na concepção de Spinoza, não existe uma rex infinita, um Deus capaz ou como criador das substâncias. Porque as substâncias, elas existem por si só, não dependem de mais nada e nem ninguém. Espero ter sido claro. Tá bom, gente? E aí, obviamente, eu faço um conglomerado com união e corpo. Vou correr aqui com o tempo. Tá bom? Blaise Pascal aqui, ele vai fazer uma crítica ferrenha, né? Ele vai contra essa corrente de Spinoza e de Descartes. Né? Ele nasce na cidade de Clermont-Ferrand, na França, e é de 1623 e morre em 1662. Ele vive exatamente no tempo de Spinoza. Ele vive exatamente no tempo ali, ele é contemporâneo de Descartes. Ele faz uma crítica a isso.
Ele, como parte dos pensadores da linha moderna, né, é também matemático e físico. Mas vejam como Pascal, o rapaz daquela primeira frase que eu coloquei lá, ele trata a coisa de uma forma diferente. Né? Ele faz uma reflexão sobre a condição trágica do ser humano. E aí, em uma de suas obras, ele fala, no fundo, o que é o homem na natureza? É nada em relação ao infinito. É tudo em relação ao nada. O homem não passa do intermediário entre o nada e o tudo. Como que se Blaise Pascal aqui ele analisasse que o homem, em sua condição nada, representa um nada mediante a dimensão de tudo que existe. Não sei se vocês percebem, mas na maioria das vezes nós nos sentimos, de fato, nessa pequenez. Não sou nada, mas sou um intermediário para o tudo. Porque muitas das vezes nós nos sentimos a criação do tudo. Existe um todo que criou o nada. Eu sou intermediário entre esse nada e esse todo. Tá? Ele faz uma diferenciação, né, entre os deuses, ou Deus dos filósofos, e o Deus dos corações. E aqui é onde entra aquela frase que eu coloquei para vocês. Na concepção de Blaise Pascal, existem dois tipos de deuses. Né? Esse Deus dos filósofos, que é um Deus monista, que é um Deus dualista, e Pascal analisa algo que parece que Descartes e Spinoza não analisaram, o coração, o Deus dos corações. Ele fala, o supremo passo da razão, perdão, ali que eu não coloquei o R, tá? O supremo passo da razão está em reconhecer que existe uma infinidade de coisas que ultrapassam a razão. Talvez seja talvez seja esse o pensamento de Pascal que tenha trazido mais choque à modernidade. Porque a razão, ela reconhece que é limitada e que existem muitas coisas que estão para além da comprovação e compreensão dela. Então, a razão é pequena. Nesse contexto, se o homem tem dentro de si a razão, o homem é nada em relação a tudo. Porque o nada nesse contexto é a razão. Tudo é aquilo que a razão não consegue compreender. E, para finalizar, Blaise Pascal faz isso aqui com a gente. O coração, não a razão, é que sente Deus. Isto é fé. Um Deus que é sensível ao coração, não à razão. Por isso, a frase lá no início, né? As determinadas razões, deixa eu só pegar aqui no livro para dar para olhar para vocês aqui. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Né? O coração e não a razão é que sente Deus. E sentir Deus é um ato de fé, está inserido dentro do coração. É um Deus que é sensível ao coração, mas não é sensível à razão, porque a razão é nada. E o Deus, aquilo que vai para além da razão, é um tudo. É um tudo. Segundo Blaise Pascal. Tá bom, gente? Um grande abraço e obrigado por ter vocês aqui e estamos juntos aí. Até a próxima, tá? Espero que tenham gostado da nossa aula. Filosofia moderna é fantástico. E pessoalmente, obviamente, quando for o momento, nós falaremos sobre isso. Grande abraço.